As perguntas que vocês sempre fazem para mim, agora eu vou responder aqui para vocês nesse vídeo. Segue aí. O Alexandre Falco está me perguntando aqui, quais são as bolsas e incentivos que você aconselha para fotógrafos aqui no Brasil? Bom, Alessandro, esse é um problema aqui no Brasil. Nós não temos muitas bolsas para fotógrafos aqui. Nós temos a do Instituto Moreira Salles, que é uma vez por ano, temos o Roger Ferrer e algumas outras, mas não são tantas assim. Na verdade, eu acho que um fotógrafo brasileiro, principalmente o fotojornalista, aqui no Brasil, se ele for depender de bolsas de incentivo, ele não vai conseguir sobreviver não. Mas ao mesmo tempo, eu acho que tem espaço para que você possa trabalhar para jornais e revistas brasileiros, ainda que esteja muito difícil. Conheço muitas pessoas, talvez muitas pessoas discordem de mim, estejam aí tentando emplacar algumas fotografias para as revistas e jornais locais e estejam tendo dificuldades. Mas o Brasil é um país com muita possibilidade de pauta. Tem muita história para ser contada no Brasil. Então, eu acho que é importante para o fotógrafo que chega aqui no Brasil, ou para o brasileiro, eu sei que você, no caso, é italiano, que agora está morando aqui no Brasil, né, em Belém. Eu sei que aqui no Brasil o importante é você conseguir elaborar a pauta e produzir essa pauta e oferecer a pauta para um jornal, poder fazer com que eles se interessem. Por exemplo, aqui eu tenho um querido amigo italiano, também fotógrafo, o Tommaso Protti, que ele fez exatamente isso. Se mudou para o Brasil, ele entendeu muito a situação do Brasil, conseguiu trabalhar para várias revistas, na maioria delas internacionais, mas também para as brasileiras, e no final conseguiu, né? O Carmanhac que produziu, que financiou todo o trabalho dele na Amazônia. Então acho que fica a dica, entre em contato com as revistas aqui, oferecendo as pautas específicas. E aproveita e vê o vídeo do Tommaso aqui, que nós batemos um papo aqui no canal também. O Gabriel está me perguntando aqui, onde e quando aconteceu a maior situação que te levou a pensar que iria morrer naquele momento? Essa é uma pergunta assim muito frequente, né? Que as pessoas estão sempre interessadas em saber em que momento eu quase morri. Eu não sei porquê, não sei se tem alguém querendo que eu morra, ou assim fico impressionado que eu não tenha morrido até hoje. Ainda bem, espero não morrer nunca, pelo menos fazendo o meu trabalho, né? Porque essa seria uma perda muito grande para minha família, porque eles dependem de mim e, obviamente, espero que alguns amigos meus também sintam isso. Mas o fato, Gabriel, que o trabalho, ele é perigoso. É óbvio que ele é perigoso. Não dá para negar que o trabalho é perigoso. Mas a questão não é você ir até lá e voltar para cá tentando falar, olha, eu quase morri nessa situação, eu quase morri naquela outra situação. Essas situações você consegue minimizar que elas aconteçam se preparando. Você consegue minimizar que elas realmente possam fugir do controle, porque é importante, assim, são situações extremamente caóticas, então você tem que controlar isso o mais possível. Você consegue minimizar o perigo planejando, sabendo o que você está indo fazer lá. E aí essa questão acaba se isentando, você tenta eliminar esse problema da reportagem que você foi lá para fazer. Eu não estou respondendo para você qual foi a situação em que eu quase morri, porque isso não interessa, isso não tem importância nenhuma. O importante é qual reportagem eu fui lá para produzir e por que eu fui lá para produzir essas reportagens. Então é essa a minha resposta, eu não gosto de responder isso de outro jeito. O Kevin está me perguntando aqui, quais são as suas estratégias para não ser capturado ou alvo na cobertura de um conflito? Essa pergunta eu acho que tem um pouco a ver com a pergunta anterior, porém eu diria que ela é melhor formulada porque realmente tem a ver aqui com um problema importante para ser resolvido. Planejando, se você tem que planejar, você tem que saber exatamente para onde você está indo, você tem que estudar exatamente quais são os problemas que podem aparecer e certamente aparecerão na tua frente enquanto você estiver lá. Planejar principalmente que pauta você quer cobrir quando você chegar lá, porque a pauta que você quiser cobrir vai definir exatamente o nível de risco que você vai ter que assumir estando nesses lugares. Não adianta, por exemplo, você chegar, não precisa nem viajar, você não precisa ir para o Iraque, ou para a Somália, ou para a Líbia, ou para qualquer outro lugar. Você mora em São Paulo, você mora no centro do Rio de Janeiro, e você fala assim, olha, eu quero agora fotografar o conflito entre policiais e narcotraficantes
nas favelas do Rio de Janeiro. Você não pode simplesmente pegar a tua máquina fotográfica, pegar um ônibus, um carro, uma bicicleta ou sair a pé e falar assim, agora estou aqui, gente, posso fazer foto? Não funciona assim. Você tem que saber quem é que você vai fotografar, quanto você vai fotografar, para que vão servir essas fotos. Você tem que ter um contato muito claro com o jornal que está te enviando lá, ou se você não estivesse indo lá para qualquer jornal, que você tenha muito claro dentro de você que tipo de fotos que você quer fazer. Sabe, é muito fácil você pensar, eu quero fazer a foto mais próxima do fato possível. Quem é que vai usar essa foto? O que essa foto vai expressar? Na pergunta anterior, o cara me perguntou quais situações você quase morreu, né? Mais ou menos isso que ele me perguntou. Essa foto que você vai querer fazer agora vai servir para responder essa pergunta ou vai servir para responder realmente uma questão jornalística? Eu acho que é importante que você tenha em mente exatamente qual é o teu objetivo. E como é que você consegue ter em mente exatamente qual é o teu objetivo? Estudando, se informando, se preparando e tentando entender o que é jornalismo. E também, Kevin, eu vou falar para você de uma situação que, por exemplo, como estratégias para eu não ser capturado ou alvo na cobertura de um conflito. Teve um problema que eu acabei agora de experienciar no Rio de Janeiro. Eu estava falando com você exatamente do Rio de Janeiro. Eu fui para o Rio de Janeiro para fotografar crianças que são vítimas de balas perdidas. Nós temos aí no Rio de Janeiro um número enorme de crianças que morrem assim. Elas podem estar dentro de casa, como, sabe, descansando, dormindo, como já aconteceu, e uma bala perdida entrar pela janela e matar, tirar a vida daquela criança, ou ela pode estar no colo de uma mãe, ou ela pode estar voltando da escola, enfim, em qualquer lugar, em qualquer hora, em qualquer situação, crianças do Rio de Janeiro que vivem em comunidades, em favelas, são mortas por balas perdidas. Eu fui até o Rio de Janeiro, me preparei, peguei o nome das vítimas, fiz contato com os familiares, tentei me aproximar de organizações e indivíduos que conhecem essas pessoas, que poderiam ter facilitado o meu acesso até lá, mas eu cheguei, fiquei uma semana no Rio de Janeiro, investi tempo, investi dinheiro, investi tudo o que eu podia investir para fazer essa pauta, mas ela não aconteceu, simplesmente porque eu imaginei o quê? Vou chegar lá, tenho todos os contatos, vai dar para fazer. Só que eu chego lá e me deparo com uma realidade muito peculiar. Por exemplo, tem uma diferença das crianças que são mortas em conflitos com milícias, uma diferença com crianças que são mortas pelo tráfico e tem uma diferença de crianças que são mortas por balas da polícia. E isso tudo vai afetar muito na possibilidade ou na intenção ou no desejo dessas famílias falarem com o jornalista. Então, eu cheguei e me deparei com histórias muito, muito, muito difíceis. Por exemplo, se eu estiver na Líbia ou na Somália ou em qualquer outro lugar de guerra, já aconteceu muitas vezes que eu vi pais que perderam os seus filhos. Eles num bombardamento, numa bomba, em um tiro, enfim, que os filhos morreram. Eu fotografei esses pais, essas mães, mas eu nunca precisei chegar para nenhum desses pais ou mães e perguntar especificamente como é que o teu filho morreu, o que você sente de acordo, qual é o teu sentimento agora que o teu filho morreu? Porque já era óbvio, era uma guerra. É óbvio que o filho dele havia morrido num bombardamento aéreo. Era óbvio que aquele pai e aquela mãe estavam com a vida destruída porque os seus filhos haviam morrido. Mas no Rio de Janeiro, por exemplo, eu encontrei a mãe daquela menina Ágata, né, que o ano passado foi assassinada no Rio de Janeiro. E fui conversar com a mãe como é que estava a vida dela após o evento de ter perdido sua filha. E eu conversando com ela, percebi que cada segundo, cada pergunta que eu fazia para ela, cada resposta, cada elaboração que ela preparava para responder as minhas questões, era um sofrimento imenso para ela. Eu acabei tendo que abandonar um pouco a pauta, porque eu, ainda que tenha me preparado muito, cheguei lá e o meu preparo não foi suficiente para que a pauta acontecesse, pelo menos não do jeito que eu queria ter feito. O Pablo Sobral, ele está me perguntando aqui, quais são as lentes adequadas para fotografar em áreas de conflito? Ô Pablo, eu acho que não existe necessariamente uma lente apropriada para você usar para fotografar em áreas de conflito. O que você precisa definir mesmo é que tipo de coisas, quais são as coisas que você quer fotografar. Eu acho que, né, no final as minhas respostas acabam sempre trazendo a esse mesmo ponto, que você se prepare, que você entenda e que você saiba o que você quer fotografar. Se você quiser fotografar
ficar mais longe do que está acontecendo, né? Se você, por exemplo, sente que você não quer arriscar tanto e ir numa trincheira na linha de frente, então é óbvio, melhor que você tenha uma teleobjetiva. Não tem problema nenhum, ninguém vai achar que você está fazendo errado, que você não tem coragem, que você deveria estar lá na frente. Cada um tem o seu limite, então você vai lá e usa uma teleobjetiva. Agora, no caso, se você quer fotografar as pessoas mais de perto, se você está ali, você fala assim, olha, eu quero estar lá naquela trincheira, eu aguento a pressão, eu aguento o estresse de estar naquela trincheira e quero assumir os riscos, porque a história que estiver acontecendo lá, eu acredito ser importante, aquela que eu quero contar, então você não precisa de uma teleobjetiva, você pode usar uma lente pequena. Eu trabalho só com uma lente de 28 milímetros, é a única lente que eu trabalho para fazer as minhas fotografias. Então depende do que você quer fotografar. Por exemplo, muitos fotógrafos de agências, da Reuters, da AP, né, dessas agências que fornecem imagens para todos os jornais, os fotógrafos que trabalham para as agências, eles frequentemente devem usar vários tipos de lente, tanto uma teleobjetiva quanto uma de curto, né, uma lente mais aberta. Por que isso? Porque eles vão trabalhar com uma diversidade muito grande de clientes. Eles não vão estar publicando apenas com um jornal que prefere fotos assim ou assado. Eles vão trabalhar com jornais, com editores de fotografia que estão buscando, antes de mais nada, diversidade, tá? Diversidade de histórias, diversidade de ângulos, diversidade de composição, enfim, eles querem ter opções para escolher. Agora, no meu caso, como eu trabalho direto com o repórter, trabalho com um fotoeditor, eu já sei mais ou menos o que o fotoeditor espera e o fotoeditor, quando me mandou para lá, ele já sabe também mais ou menos o que eu vou ser capaz de produzir. A tua pergunta, né, que lentes adequadas, eu acho que a lente adequada é aquela que serve para fazer o tipo de foto que você quer fazer. Então é isso. Se você tem perguntas, mande as suas perguntas que nós vamos responder aqui nos próximos vídeos. E se você gostou desse vídeo, deixa o teu like. Se você ainda não se inscreveu, né, eu te convido para se inscrever no canal e deixar os teus comentários e perguntas que eu vou tentando responder aqui também com vocês, tá bom? Obrigado.